Leitura de 1 Pedro 4, de 7 a 11. Pode ler, por favor. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Pedro escreveu essa carta num momento de perseguição. Para vocês terem ideia do que era o tamanho da perseguição, Roma tinha sido incendiada por Nero e ele colocou a culpa nos cristãos. Ele colocou a culpa para que os cristãos fossem acusados e as pessoas tivessem motivos para matar os cristãos. Eles vivem isso. A coisa era tão louca que eu até contei isso numa Santa Ceia, que eles acusavam os cristãos de canibais, porque quando eles disseram, esse é meu corpo, tomai e comei, eles espalhavam entre o povo que os crentes comiam carne humana. Então, eles sofreram uma perseguição muito grande. Não sei se você entende muito bem o que é perseguição, porque você vive num país livre, mas existem lugares onde a igreja é perseguida. A gente sabe que toda vez que a igreja é perseguida, a igreja cresce. Mas eu tenho um dado para te dar. A igreja na Coreia do Norte foi tão perseguida que a igreja praticamente desapareceu. Não se podia mais falar em público. Então não fique com aquela visão de que a igreja que foi perseguida, a igreja cresceu e floresceu. Aconteceu isso em relação à fé, mas em relação ao número de pessoas, em relação ao número daquelas pessoas que professavam publicamente, a perseguição achatou esse número de pessoas. Por isso que nós celebramos como um ato de resistência o dia da igreja perseguida. E essa semana nós levantaremos a nossa oração pela igreja perseguida no mundo. Pedro começa a falar a essa igreja. Pedro começa a conversar com essa igreja. Uma igreja que passa por sofrimento e uma igreja que passa por dores e uma igreja que atravessa a morte. Se eu escolhesse um tema para o meu sermão, certamente seria certezas. Esse seria o tema do sermão. E ele trazia duas certezas. Que o fim está próximo. 2, como nós devemos nos comportar no sofrimento. A primeira, o fim está próximo. A segunda, como a gente deve se comportar no dia do sofrimento. Porque a gente sabe que o fim está próximo por duas possibilidades. Primeiro, que é uma promessa bíblica, o fim está próximo. Ou o fim está próximo porque você vai subir com Jesus, porque Jesus está voltando e Ele levará a sua igreja. Ou o fim está próximo porque você vai deixar de existir nesse mundo. Tem duas possibilidades por fim estar próximo quando você ouvir esse sermão. Ou porque Jesus está voltando, ou porque pode ser que você morra, pode ser que eu morra. Lá no fundo você está dizendo assim, pastor, que papo brabo. Prefiro que Jesus volte, sinceramente, eu também, sinceramente, preferia que Jesus voltasse.
Mas quando a gente está perto da morte, ou perto do fim das coisas, porque o texto diz da brevidade das coisas, como as coisas, com os últimos acontecimentos, o texto aponta para o fim, o que é para fazer quando a gente está no fim? O que é para fazer? Ele diz ele dá duas sugestões, depois ele dá outras, mas no versículo 7, ele dá duas sugestões: sobriedade e oração. Eu queria falar sobre essas duas coisas, sobre sobriedade e oração. Não adianta você ser sóbrio sem oração. Não adianta. Não adianta você ser sóbrio sem oração, porque o máximo que você vai ser um cara maneiro, um cara pacato, um cara tranquilo, um cara gente boa. E um cara pacato, tranquilo, gente boa, não sei se ele transforma a terra onde ele se encontra. E a segunda é que se você é sóbrio e não tem oração, você é um cara gente boa. Mas se você tem oração e não é sóbrio, você não é nada. Se você é sóbrio, se você é uma pessoa de oração, mas você não tem sóbrio, não é sóbrio, você não é nada. A Folha de São Paulo falou uma coisa, em uma fala descontraída, o Papa disse que o Brasil tem muita cachaça e nada de oração. Eu particularmente acho que isso foi num momento descontraído, não quis ser agressivo com o Brasil. Primeiro que eu não falo por mim, eu só falo por mim, não falo pela Igreja Presbiteriana, não estou falando pela Igreja Presbiteriana de Curicica. Eu admiro demais o Papa. Não acredito que ele seja vigário de Cristo, não acredito na idolatria, não acredito em Maria, mas eu admiro o Papa, eu admiro as coisas que ele fala, aliás, admiro muito. Mas ele mandou ele disse: o Brasil tem muita cachaça e pouco oração. Estou repetindo o que a Folha de São Paulo diz. E eu queria dizer para você, pegou um pouco mal isso no nosso ouvido, não pegou? Nós que somos brasileiros. Vou dizer uma coisa que vai pegar mais mal ainda, vai pegar pior. O problema do Brasil hoje não são os cachaceiros. O problema do Brasil é o pessoal que ora. Hoje, no Brasil, um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje são os crentes. Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta são aqueles que botaram um emblema e disseram que eles são crentes. É o pessoal que ora, mas não é sóbrio. É o pessoal que ora. Verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Então, se você ora e você não é sóbrio, se você ora e você não é pacificador, se você ora e você não é ponderado, se você ora e se você não é acolhedor, você não é nada, você não é nada. Talvez o Papa dissesse: o problema do Brasil não são os que bebem, o problema do Brasil são os que oram. Os que oram sem sobriedade, os que oram e não são pacíficos. Esse é o problema do Brasil. A gente fez jejum sábado. Não adianta jejum sem sobriedade. Não adianta ir para o monte sem sobriedade. Não adianta ter célula de oração sem sobriedade. Não adianta ter reunião de oração sem sobriedade. Se você não for sóbrio, se você não for um pacificador.
você não é nada com as suas orações. De onde você tirou isso? De Coríntios 13. As minhas palavras, se eu não tiver amor, serão como o quê? Como metal que soa, ou como um sino que retine, que tilinta, não serve para nada as suas palavras. Se você é do pessoal, do povo que ora, mas do pessoal que não é sóbrio, isso não serve para nada. Então esse é o recado que Pedro está dando. Acima das estrelas há um amor maior. Acima das estrelas há um recado do céu, e o recado que o apóstolo está dando para mim e para você é esse: sobriedade e oração. Verso 8: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Gente, vocês ouviram isso a vida toda. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O que isso quer dizer? O que será que o amor cobre uma multidão de pecados? Quando eu digo que o amor cobre a multidão de pecados, eu não estou falando sobre vista grossa, não. Eu estou falando que cobrir, vou falar o contrário para ficar mais fácil. Descobrir é tirar a cobertura, é deixar desprotegido, isso é descobrir. Imagina uma noite com frio, isso é descobrir. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Quem teve parente alcoólatra vai me entender. Quem teve parente alcoólatra vai me entender. Essas pessoas que tiveram parente alcoólatra, essas pessoas vão me entender completamente. Um alcoólatra me lembra Noé, no texto, quando diz que as filhas dele descobriram as suas vergonhas porque ele estava bêbado. A gente descobre quando a gente ama um alcoólatra, quando a gente gosta demais de um alcoólatra, é quando a gente compreende, é sensível e está à disposição dele, tem um coração disponível para ajudar, porque só tem um jeito de ajudar um alcoólatra, é com compreensão, sensibilidade, disposição. As feridas não são negadas, mas elas são compreendidas. Sabe por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não é passar vista grossa, mas o amor cobre, isso é cobrir. Sabe quando aquele motoboy pegou o cobertor e botou para aquele homem de rua? Lembra disso, Douglas? Pegou e botou aquele cobertor naquele homem de rua, foi embora e saiu, nem sabia que estava sendo filmado, ele foi embora e saiu. Ele estava cobrindo ali, cobrindo coisas que são incompreendidas. Isso é cobrir. Desprezar é puxar a coberta. Cobrir tem sentido de ser maior daquilo que é coberto. O amor é maior do que aquilo que está sendo coberto. O amor tem que ser maior. Tem que ser maior do que o nosso ponto de vista. O amor tem que ser maior do que o nosso ponto de vista. O amor tem que ser maior do que os erros que cometemos, ou dos erros que cometeram contra a gente. Por isso que o amor cobre multidão de pecados. Quer saber quando o cara deixou de amar a mulher?
Quer saber quando o cara deixou de amar a mulher? Quando ele descobre o amor. E o que sobra quando ele descobre o amor? Os pecados, os defeitos, os erros. Quando a gente cobre alguém com amor, a gente está cobrindo, não encobertando, mas cobrindo, e dizendo que o sangue de Jesus é maior. E quando a gente quer sair de uma relação, ouça o que eu estou lhe falando. Quando alguém quer sair de uma relação, a primeira coisa que ele faz é puxar essa coberta, para que os erros, para que as falhas, todas fiquem aparentes. Eu queria indicar um filme para vocês, e pode crer que não é esse filme de crente. Eu queria indicar para vocês Frankenstein, de Mary Shelley. Ai, gente, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida inteira, Frankenstein, de Mary Shelley. Mas tem que ser com De Niro, aquele com De Niro, tem várias versões. Sabe por quê? Que você nunca soube, você que nunca leu o livro e nunca viu o filme, que o monstro não era o deformado, que o monstro era o doutor. O nome do filme é Frankenstein, Mary Shelley. O Frankenstein é o criador. Ele é o criador. Ele criou uma criatura. Mas quando ele criou, ele achou ela tão horrenda, tão abominável, que ele a desprezou e deixou num canto para ela morrer. Ela pega e... aí sim, a criatura se transforma num monstro. Talvez ela refletisse um pouco os pecados que eram dele. Quando a gente deixa desprotegido alguém, a gente dá chance do pior daquela pessoa aparecer. O amor cobre multidão de pecados. Ah, mas eu amo, mas eu ataco. Eu sou daqueles que ama, que ora, mas eu ataco. Eu oro, mas eu chamo para briga. Eu oro, mas eu publico no meu Insta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai olhar tuas publicações. Se não é o tempo todo você chamando as pessoas para briga, vai olhar tuas publicações no Insta. Se não são publicações de amor. Não são publicações de amor. São publicações chamando para briga. Eu conversei com uma pessoa daqui da igreja, que eu curto muito as publicações dela no Insta. E eu falei para ela assim, eu reparo nas suas publicações, elas falam de amor, elas falam de dor, elas falam da alma, mas sobretudo elas falam de Deus. Aí, essa pessoa me respondeu uma frase que eu até escrevi. Léo, o Insta é usado por gente que briga e que esqueceu de povoar o reino. O Insta, muitas vezes é usado por gente que briga e esqueceu de povoar o reino. Entendeu sobre o cobrir e sobre o descobrir? Agora, verso 9. Sendo hospitaleiros e sem murmurações. A gente acolheu um grupo de haitianos aqui. Foi maravilhosa essa experiência que a gente teve com os haitianos. E agora a gente foi presenteado por um grupo de venezuelanos que vieram para a igreja. Cara, isso foi presente de Deus para nós. Eles chegaram aqui sem nada. Sem nada. Foi a chance que a gente teve de fazer algo por alguém.
algo pelos estrangeiros, sendo, verso 9, hospitaleiros e sem murmuração. Crisbel, Joangel e Sebastião. Deus mandou eles para a gente ser hospitaleiro. Mas Deus também mandou uma coisa para a gente: aprender a parar de murmurar. Aprender a parar de murmurar com as coisas e com as pessoas. Aprender a parar de murmurar das coisas e das pessoas. E Pedro fala, irmãos, de duas coisas: da volta de Cristo e da nossa volta para Cristo. Qual é a diferença da volta de Cristo para a volta para Cristo? Ou você vai subir com o Senhor, ou você vai ser chamado antes dele vir. Então eu queria te preparar para esse momento agora, se é que é possível. O que é para fazer se eu for chamado antes do Senhor voltar? O que é para fazer se você for chamado antes do Senhor voltar? Primeiro, está no texto, oração. Quando a gente ouviu orar sem cessar, sempre foi vago isso para a gente, orar sem cessar. E o que é orar sem cessar? Orar sem cessar, na verdade, é a percepção que Deus está em cada situação da minha vida. Orar sem cessar é eu entender que toda situação da minha vida Deus está. E se Deus está, eu converso com Ele o tempo todo. Eu falo com Ele o tempo todo. Então, para você que está perto do fim, ou porque Jesus vai voltar, ou porque você vai estar com Jesus, enquanto você estiver aqui, a dica para você é orar e sem cessar. Perceba Deus em todas as situações da tua vida, em qualquer coisa, perceba Deus. Nas menores coisas, sinta Deus, perceba Deus. A segunda dica, para quem vai subir com o Senhor, de um jeito ou de outro, ame profundamente, que o amor cubra a multidão de pecados. Terceira coisa, espere a vinda de Cristo. Anseie a vinda de Cristo. Peça a vinda de Cristo. Esperar a volta de Cristo é reconciliar-se com os pontos finais. A gente está vivendo um momento difícil, porque a gente começou a viver com os pontos finais. Há muitos anos, nós não nos encontrávamos com os pontos finais. E a gente começou a encontrar com o ponto final. Essa semana, duas famílias dessa igreja se encontraram com o ponto final. Um ponto final aqui para a terra, claro. A Cláudia se encontrou com o ponto final. O Beroaldinho se encontrou com o ponto final. Os irmãos do Beroaldinho se encontraram com o ponto final. O Beroaldo morreu. A família da Cleia se encontrou com o ponto final. A Letícia se encontrou com o ponto final. O irmão dela, a Luíse, a Amanda. Perdemos 2 pessoas em 4 dias. 2 pessoas em 4 dias. Hoje eu estava em casa, a Joyce me escreve: pastor, estou sendo internado agora. Só que a Joyce tem uma filha de 3 anos.
A pandemia foi horrorosa, quer saber? Se teve uma coisa boa na pandemia, foi que a gente aprendeu a se encontrar com o ponto final. E saber que o ponto final pode chegar a qualquer hora. O que é para fazer? Se a gente pode estar tão próximo do ponto final em Wander. O que é para fazer? Pedro diz, a oração ajuda a entender que estamos de passagem. A oração ajuda a enterrar a Cleia. A oração ajuda a enterrar o Beroaldo. Outra coisa que eu preciso entender, que pontos finais na terra não são pontos finais no céu. Aqui é ponto final, lá é reticência. Aqui é ponto final, lá é reticência. Eu tenho que entender que há algo reservado para mim acima das estrelas. Eu preciso entender que há algo reservado para mim acima das estrelas, que a vida continua. Eu preciso entender que Cristo na minha vida confirma as coisas que eu creio. A Joyce, eu acho que tem 32 anos, 33 anos, coisa assim. Estamos perto do fim. Você crê na Bíblia? A Bíblia diz, estamos perto do fim. Mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que alimentar o nosso coração de fé e de esperança. Nós estamos perto do fim. Nós temos pouco tempo aqui. Me dá vontade de olhar para a mão dos irmãos para saber se alguém está fazendo isola. Isola, pastor, isola. Estou aqui olhando, estou aqui me coçando para ver se alguém está, hein, Wanda, discretamente assim debaixo da isola. Quero dizer para você que nós temos pouco tempo aqui. Mas o que é pavor para o mundo, para nós é uma mensagem de esperança. O que é pavor para o mundo, para nós é uma mensagem de esperança. Temos pouco tempo aqui. Quando o tempo bater a porta, essa é para levar para o coração, hein? Quando o tempo bater a porta e te disser, cara, hoje é teu dia. Não vai dar para dizer, passa mais tarde. Cara, hoje é teu dia. Nessa hora você vai ouvir uma voz no seu ouvido dizendo assim, fica com medo não. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Não fica com medo não. Eu venci o mundo, eu venci a morte. Você vai vencer também. A única coisa que atravessa esse mundo, preste atenção nisso, que isso vai para o seu coração, hein? Preste atenção nisso. A única coisa que atravessa esse mundo e a gente leva, dizem, não levo nada desse mundo, leva assim, você leva uma coisa só, amor. Porque no céu tu não vai ter fé. Vocês estão visitando, devem achar assim, esse pastor é meio herege. No céu você não vai ter fé. Porque o que é fé? Esperança daquilo que eu não vejo. Mas lá no céu você vai ver. Você precisa de fé? Lá no céu você vai ver. No céu você precisa de esperança? Lá você não tem nada para esperar, gente, já chegou. Mas no céu você há de encontrar com a coisa que é a mais maravilhosa de todas. O amor que você está carregando, você vai ver o amor personificado na tua frente. Você vai entender, você vai fazer, isso que é amor.
Agora eu entendi isso que é amor. Deus é amor. Você vai ver o amor em pé na sua frente. Sem esperança, sem fé, você vai ver o amor em pé na sua frente. O que você precisa levar se esses forem os últimos dias da sua vida? Uma vida de oração, uma vida de amor e a crença que acima das estrelas há um lugar maior, que o céu que nos espera é um lugar melhor, a certeza que acima das estrelas há um lugar maior. Vou falar uma coisa para você: o pior momento da vida de Davi foi quando ele perdeu o bebê, quando a mulher dele engravidou e o profeta disse: o neném morrerá. Foi o pior momento da vida de Davi. Mas quando o filho de Davi morreu, ele falou uma das frases mais dolorosas, mas uma das frases de maior fé que um pai pode dizer. Sabe o que ele falou, Gisele? Ele falou assim: o menino não virá a mim, mas eu vou ao menino. Tem disso, gente? Tem disso. A certeza que há algo acima das estrelas, a certeza que existe um céu que nos espera, a certeza que invade o coração da Cláudia: meu amor, Cláudia, meu amor. É isso que eu quero dizer para você, Cláudia. Acima das estrelas há um amor maior. Acima das estrelas nós vamos reencontrar. Ih, pastor, não sei se a gente vai reconhecer ninguém não. Eu acho que vai. Acima das estrelas há um amor maior. Acima das estrelas, a Letícia, a Luíse, o irmão dela e a Amanda, onde reencontrar a Cléia. Acima das estrelas, a gente vai voltar a rir das coisas do Beroaldo. Eu contei que às vezes o Beroaldo falava piada que só ele ria. Acima das estrelas nós vamos ouvir o solo da Cléia. Zibida tinha um vozeirão e sabia que tinha, ficava toda prosa com isso, cantava acima das estrelas. Tem um momento que o salmista fala assim: alma, espere em Deus. Alma, espere em Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus. Queria falar com você que está me ouvindo nessa noite: espere em Deus. Queria dizer para o seu coração: espere em Deus. Queria dar um recado para Letícia: Letícia, espere em Deus. Luísa, espere em Deus. Amanda, espere em Deus. Peroaldinho, espere em Deus. Cláudio, espere em Deus. Nós ainda nos encontraremos, nós ainda reveremos amigos, nós ainda olharemos nos olhos naquele que governa todas as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. É para lá que nós iremos. Nós cremos nisso. Creia também. Seu fim pode estar próximo, mas você já sabe o que você precisa fazer enquanto o fim está próximo. Ore, ame, espere, confie. Deus é com você. Palavra da salvação para a sua vida.
acima